Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vem para mais um programa do canal do Clóvis. Sou amigo professor Castelano e tô aqui com o meu amigo Brian. Oi. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tá bem? Tudo na paz, que bem. Oh, que felicidade. Seja bem-vindo aí, mais um programa do Clóvis. Visitante, seja bem-vindo. Porra, foi essa? Você não conhece, não? Conheço. Esse reteté? Eu acho que sim. O visitante, seja bem-vindo. Não precisa ser assim? Ele tá sempre efusivo, ele é físico demais. Ele é muito... Que delícia, eu sou físico demais. Você tem uma cultura física muito forte. Ui. Tô aqui. Ele é um fisiculturista. Eu tô aqui. Pra onde tá indo? Pra onde tá indo? Sou físico-culturismo. A velha fumante, o Diogo falou. Ai, caralho, eu só queria fazer a rede na louca. A frase do dia. Isso ali é da Nagli? Começo lá. É a Mar de Simpson. Né? Ai. Tô aqui com o patrão, Clóvis. Eu acho que eu tô aqui, eu já não sei se é verdade. Vinheta, vai. Caralho, mano. Canal do Clóvis. Bem, depois dessa entrada. Bem, depois dessa. Caralho, hoje vai ser difícil. Depois dessa apresentação tanto quanto diferenciada, o assunto é sério, a gente tá rindo aqui, horrores, mas o assunto é seríssimo. Acho que você já sabe aí, a gente vai falar sobre a PL 2630, que tinha a votação marcada pro dia 2 de maio, foi adiada, sem data até então. De repente, no dia que esse programa tiver ido ao ar, já tem acontecido a votação. Eu acredito já que tem não. uma nova data, pelo menos. Eu acredito que ainda não. Então, nós estamos gravando ainda ali na última semana. Entrando na última semana de maio. Entrando na última semana de maio. Então, se acontecer alguma coisa, é porque esse programa ficou datado por conta do nosso tempo aí. Mas, Brian, vamos lá. Pergunta importantíssima que eu faço, que é o seguinte. Eu acho que é necessário. Primeira coisa, para você que não sabe, está meio perdido, um projeto de lei, os senadores ou os deputados fazem um projeto de lei com justificativo e tudo mais, apresentam lá para o Congresso, seja para a Assembleia, por exemplo, no estado do Rio, apresenta para a Assembleia Legislativa, se for no município, para as câmaras de vereadores, e na federal ou no Congresso Federal, ou no Senado, e por aí vai. E aí apresentou esse projeto de lei, o 2630, o senador Alessandro Vieira, do... Cidadania. Era do Cidadania, agora eu acho que ele tá no PSDB, se alguém não me engano. Na época ele era Cidadania. Ou o contrário, ele era do Cidadania, então agora ele é do PSDB. Ele era do Cidadania e na aí, época que ele de Sergipe, propôs... se não me engano. Sergipe. E aí apresentou esse projeto PSDB de lei. existe ainda? Puxa. E tá meio morto depois do Dória. O Dória fez favor de matar um pouco. E aí, Brian, o que é esse projeto de lei 2630? O título do projeto, que assim, tem até que falar um pouco sobre a questão de como ele está sendo veiculado, né? Porque ele é conhecido midiaticamente como o PL das fake news. E não é bem isso, assim. Tem a ver... Não é só isso, podemos colocar isso. Chegamos nessa coisa, não é só isso. Isso está envolvido. Mas, assim, focar só nessa questão não é bem exatamente o que o projeto quer, né? O projeto tem um nome oficial de instituir a Lei Brasileira de... Não, Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Transparência na internet, exatamente. Que é um ótimo nome. É um nome maneiro, assim. São 3 palavras importantes Mas pra pensar. midiaticamente não é comercial, PL das fake news, né? ou tem uma galera que tá se valendo de um terrorismo argumentativo falando que é a PL da censura. Mas aí por isso que eu falei. É uma galera que tá aí corrompendo a coisa, mas vai lá. O que é o PL? Basicamente, o projeto ele tá falando sobre a responsabilidade, é justamente isso que está sendo tratado, não agora do usuário, né, mas das empresas, porque em off até a gente falou um pouquinho sobre isso, você estava mencionando
que já temos uma lei de internet no Brasil, que é o Marco Civil da Internet. Na real, temos duas leis. Essa seria a terceira, eu peço desculpa. Mas é bom. Porque são 3 letras que eu acho que são primordiais para o marco civilizatório da internet. A primeira a gente conseguiu, que é o Marco Civil, responsabiliza o CPF, né? Responsabiliza quem está lá fazendo a coisa. Por exemplo, o Brian, se ele pega no TikTok, faz um vídeo no TikTok, cometendo algum ato criminoso, ele vai pagar. Ele, CPF, vai ser criminalmente responsabilizado. Depois vem a lei da LPD, que é a Lei de Proteção de Dados, que é fundamental pra gente ficar... LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. Obrigado. LGPD. E aí, essa lei é fundamental para que a gente acesse. Por exemplo, o patrão quer comprar uma camiseta nova do Angra, maneira, num determinado site, ele tem que colocar os dados dele lá. E esse dado não pode ser utilizado. A gente sabe que ainda existe aí uma falcatruazinha, mas não deve ser utilizado esses dados. Então, essa lei protege. Agora, o último é o que falta, é responsabilizar as empresas. Quem está comandando. Continua, desculpa. E a proposta é justamente essa, né? É criar algumas demandas ali de acompanhamento, de respeito a certos critérios de como essas empresas devem se comportar em relação ao público, né? Porque a gente tem uma percepção de que a internet, eu falo a gente como público geral, sim, claro, não eu e nós aqui na mesa, mas a gente tem uma percepção de que a internet, ela é, no fim das contas, as empresas. Então as pessoas acham que a internet é Google, que a internet é Facebook, que a internet é YouTube, rede social, é YouTube. Quando a internet, na verdade, ela é o campo que permite essas empresas existirem. E aí, quando a gente limita a experiência de internet, a experiência da empresa, tem uma questão ética importante, que é você está experimentando aquilo que a empresa quer que você experimente. E não a liberdade da internet no sentido amplo, né? Por isso que é a EPL da liberdade, ou seja, para que o indivíduo ele tenha uma certa liberdade no sentido de ele não ser determinado, orientado, segmentado pelo que a empresa quer. E dentro dessa lei tem umas coisas que eu acho assim, importantíssimas. Uma delas, que eu acho vital assim, por isso que eu acho tão importante esse projeto de lei, que é o seguinte: toda empresa, toda essa Big Tech tem que ter uma sede no Brasil. Porque o que acontece? Não há sede no Brasil, como é que eu vou notificar essa empresa? Como é que essa empresa vai ser notificada que precisa tirar alguma coisa do ar? É o caso do Telegram, por exemplo, né? Que entrou aí umas disputas. E tanto é por isso, para você que está em casa assistindo a gente ou ouvindo a gente qualquer lugar por aí, é por isso que o Telegram ficou fora do ar algumas vezes. Recentemente, deve ter 2, 3 semanas, sim. Não sei agora quanto tempo temporal que vai ter desse programa. É um mês aí. No mês passado, o Telegram caiu e vem caindo. Por quê? Porque ele não tem sede. Aí ele não recebe uma intimação, ele não cumpre essa intimação porque ele não recebeu, não responde os e-mails. Aí o Estado vai lá e fala, mano, calma aí, vai cair, que aí tu vai precisar vir aqui, tu vai precisar me responder. Que essas mídias, elas têm um histórico de se basear pelos códigos de conduta deles, internos. Os termos de conduta e tal, e foda-se a lei do país em que eles estão em vigor ali. Dane-se. O Twitter mesmo tem sofrido várias críticas em relação a isso. Essa semana aconteceu uma conversa, se não me engano... Uma reunião. E assim, a fala do Twitter é ridícula, vai lá. A reunião lá do ministro Flávio Dino com, acho que é advogada, né, do Twitter. Foi uma representação. Isso. Representante, cara. Ele foi muito claro e objetivo. Falou, olha, eu tô pouco me importando com o seu termo de usuário aí. Pra mim, dane-se. O que importa é cumprir a lei. E a lei do Brasil precisa valer para vocês. Não importa, porque um termo você pode alterar a hora que você quiser, mas você tem que seguir a lei. E isso era justamente falando sobre a questão da galera se reunindo para fazer os ataques das escolas e tudo mais. Falou, cara, tem que tirar do ar. Porque uma das questões relacionadas ao Twitter é justamente isso, né? A propagação de perfis que são perfis que incitam crimes, né, ali dentro. E nada feito, assim, né? A empresa fala, não, tem os termos ali, quando acontece uma denúncia, a gente avalia, retira do ar e tal, mas... E tem uma coisa dentro do PL que eu acho interessante. Primeiro que, apesar do PT e da esquerda ter comprado essa... e entender a necessidade desse PL, ela não é obrigatoriamente da esquerda. Então é que tem várias pessoas... o Reinaldo Azevedo tá fazendo uma campanha pró. Entendeu? O próprio Alessandro Vieira não era deputado de esquerda. Não é que ele não era ainda. Não é. Mas eu acho importante algumas coisas, um questionamento, que eu até falo, tipo assim, eu não lembro quem que falou isso, não é minha fala, mas beleza. Tem um vídeo que a gente pediu pra tirar o ar
quantos vídeos desses vocês tiraram? Quantos foram publicados? Qual é o índice de exclusão? Como é que funcionou isso? A gente não sabe. Como é que funciona? Pô, quase minha voz agora. A pastilha, tipo Temer. Como é que funciona o algoritmo? Por que o Brian recebe mais vídeo de cachorro tocando piano do que o Castellano? Eu fiquei muito assustado com aquilo. Não entendi. O cachorro tocando piano é tão engraçado. Esquece. Se você não pegou, é melhor não pegar mesmo. E aí, por que isso é tão importante? O cara do Brian tentando entender. Eu tô tentando entender. Mas por que o Brian recebeu mais do que o Castellano? Como é que funciona essa dinâmica? A gente nunca sabe, né? As empresas se resguardam no direito de não divulgar. E é por isso que, dentro do PL, eles pedem agora uma explicação. Como é que está funcionando isso? É necessário que as empresas façam um relatório dizendo como funciona. Cara, assim, hoje a real é essa. Eu consumo muito internet, consumo... Bota um pi. Bota um pi. Obrigado. Falei o nome do patrão aqui sem querer. Então, assim, Clóvis consome internet demais. Diogo, que é o diretor, consome. Mas a gente não sabe como funciona, por exemplo, esse algoritmo. Eu também consumo, você não falou. Você não consome, você é budista. Tá assistindo. Você é budista. Só fica na Mubi. A Mubi tá na internet. Sim. Mas o algoritmo é diferente. Pior que a Mubi não funciona por algoritmo. Desculpa, vai, continua. É mesmo? É porque não tem gente suficiente assim. Qual foi, cara? Não precisa de A gente podia cavar um patrocínio da Mubi aqui e você... Acabou. Acho que já acabou essa chance. Não, mas assim, eu falo zoando, mas a Mubi tem vários filmes interessantíssimos. Eu só não tenho acesso. Mas tem. E aí, qual é o lance, cara? Eu acho que assim, é necessário que essas questões sejam de fato resolvidas. É necessário que venha a público isso. Porque a gente não sabe absolutamente nada sobre essas redes. A gente não sabe absolutamente como funciona. Cara, o fato de uma empresa, por exemplo, pegar o Telegram, que é imenso. É imenso. O Telegram é imenso dentro do Brasil. Essas organizações do dia 8 de fevereiro, ou de janeiro, desculpa, foram organizadas pelo Telegram e pelo Twitter. Cara, como que tem esse tipo de coisa? Não há um controle. Pô, vamos ver. É uma empresa imensa que não tem sede dentro do país que ela tá. Não faz sentido. Porque assim, qual é o grande lance? E a PL fala sobre isso. Sobre essas big techs terem sede no Brasil. Que a Google tem, o Telegram tem, o Instagram tem, o Facebook tem. a Meta, porque aí é uma agora só para todas elas. Tem. O YouTube. Então assim, calma aí. O Twitter também. Da Google, né? E aí como é que faz? É necessário. Mas aí cria-se uma polêmica, né? Aí, porque... porque a liberdade de expressão será afetada. Meu Deus, eu não vou poder falar nada. Vai, pô, só que você vai pagar diretamente. E se você não for responsabilizado, a empresa... Vamos lá. Você, minha amiga e meu amiguinho, que tem um canal, seja no YouTube, seja no qualquer lugar, você não tem os meios de produção, tá, Monark? Você não tem. Existe uma empresa que está usando a sua produção para funcionar. Então, essa empresa ela precisa ter responsabilidade. Ela precisa se responsabilizar por aquilo. Eu decidi não tirar isso aqui do ar. Beleza, multa. Aí, outro dia, falou, não, mas as empresas vão fugir do Brasil. Meu irmão... Não vai. Não vai, porque a gente sabe, aqui tem muito dinheiro, é muita gente. Não vão. Aí, outro dia, não, porque a multa pode chegar a 50 milhões. E aí, o maluco virou... Trocado, pelo amor de Deus. Não, a CNN da Inglaterra, sabe quanto ela recebeu uma multa recentemente? CNN da Inglaterra não, dos Estados Unidos, isso é uma multa de 9 bilhões. E não é nada pra eles. Trocado. Tá ligado? 9 bilhões. E aí, pô, dá pra... Assim, eu vou perguntar ao patrão, porque o patrão fica meio revoltado com as coisas. Caraca, agora eu peguei essa fama de revoltado. Por que a gente não pode chamar de PL da censura? Então, a verdade é que... as redes sociais, durante muito tempo, elas foram um cenário onde o usuário de internet ele entendeu como um cenário livre, onde ele poderia praticar o que quer que fosse e nada traria consequências para ele. Então,
virou muitos desses locais de redes sociais, virou um antro ali de disseminação de preconceitos, de diversos crimes, né? Pra gente resumir aqui. E isso não tinha consequência, não tem consequência, porque não, ali na prática, na maioria das vezes, isso acaba que não ofende nenhum tipo de diretriz daquela rede social, ou quando ofende, o algoritmo ele não é tão eficaz em pegar esse usuário e punir, porque, como a gente já falou até em outro programa sobre ódio, essas disseminações de ódio elas engajam, e se engaja para essas redes é interessante financeiramente. Então, esse público, principalmente essa galera que precisava de um lugar para se organizar ali, como aconteceu com o 8 de janeiro, e aconteceu recentemente também com aqueles atentados que aconteceram em escolas, essa galera estava se organizando por redes que não são regulamentadas, não tem uma fiscalização, não passam por nenhum tipo de filtro, e essa galera vê, de fato, um território livre ali para cometer crimes. E o que essa galera aponta como censura, na realidade, é a possibilidade de eles extrapolarem a lei, porque para eles a internet tem que ser um lugar livre. Livre, tipo... tem áreas assim de demarcações onde não tem leis nenhuma assim no oceano, não tem umas áreas dessas assim neutras. Sim, que não pertence a país nenhum. Isso, e aí ali tipo você pode fazer qualquer merda. Então essa galera enxerga esses espaços na internet como isso, e não pode ser, porque se você esse bolsão, né? Exatamente, porque se você se aquela rede está em vigor em um determinado país e aqueles usuários estão ferindo a lei vigente naquele país ali, essas redes elas precisam ser responsabilizadas, porque afinal de contas é dentro do território delas que isso está acontecendo, né? Então isso precisa ter uma fiscalização por parte deles, porque senão vira terra de ninguém. E assim, uma coisa que eu vi que é interessante, que alguém falou, acho que em relação ao Instagram, que, é legal que o algoritmo do Instagram é inteligente o suficiente para pegar um mamilo e censurar, mas não consegue identificar a porra de um discurso de ódio e tirar do ar. Não consegue pegar uma racistinha e... Não consegue. Não consegue, Moisés. Não consegue pegar uma suástica e fazer de catavento. Como é que pode, né? Cara, Meu Deus do céu. Eu adoro essa fala. De quem é essa? Tu não conhece Não, isso? eu também. É pegar um nazista e bater tanto até que a suástica vire catavento. Não, é genial. É genial. Muito bom. Concordando ou não, é genial. Eu sou contra a violência, mas nesse caso não. E assim, só para concluir a fala, isso é até impressionante que só agora a gente esteja discutindo isso aqui no Brasil, porque Demorou, né? as redes sociais elas estão aí forte no Brasil, sei lá, talvez desde 2004, quando surgiu o Orkut aqui, né? Sim. Ficou forte, pelo menos. Quase 20 anos Pois aí, né? E não tem nada que regulamente. E assim, a gente vai entrar nesse ponto em algum momento, não sei se é agora, mas, cara, tudo precisa de uma regulamentação. É isso. E tudo tem uma regulamentação. Tudo tem. Se eu quiser criar um helicóptero agora, se quiser fazer um helicóptero, eu tenho que seguir uma regulamentação. Você vai ser regulamentado pela ANAC. Né? Se eu quiser construir um carro, eu tenho que seguir uma regulamentação. Se eu quiser fazer uma feijoada, pô, Castelão, tá maluco. Você não tem regulamentação. Então posso pegar carne podre e colocar? Não, é bom comercializar senso. Isso. Não, é regulamentação. Existe regulamentação para tudo na tua vida. Hoje, se, por exemplo, o Brian, que é muito inteligente, quer abrir uma escola, vou abrir, sei lá, o Centro de Estudo Brian. O SEB. Já tem até o nome. SEB. Porra, ele é regulamentado. Tudo é regulamentado. Como é que a gente vai deixar uma coisa que hoje, se você hoje... A gente grava aos domingos, tá, galera? Se hoje a gente tá em Niterói, pegar aqui um ônibus pra ir pra, sei lá... Paquetá. Um ônibus pra Paquetá, eu acho que não chega. Não sei, veio à mente. Eu acho que não chega, tudo bem. Chega. Porque é uma ilha. Foi péssimo. Mas não vai de barca, pega lá. Tá, vai pegar uma barca pra ir pra Paquetá. Não é meu beleza? forte, claramente. Vamos lá, vai sair aqui, pegar a barca pra sair pra Paquetá, pra dar um passeio com a família e tal. Cara, se tu olhar ao redor, essas pessoas, todas elas
assim, óbvio que não são todas, mas a maioria estará conectada. Sim. A maioria. E como é que a gente não regula uma parada dessa, mano? Como é que as Big Techs fazem o que bem entender? E outra, a gente tem que lembrar, durante o processo ali de votação da semana que ia ser votada, na semana do dia 2 de maio, houve uma intensiva campanha contra uma campanha das Big Techs. O Google colocou na sua busca, colocou na home, né? Colocou na home lá, dizendo que, olha, porque é contra a PL da censura. O Telegram mandou mensagens para o usuário. O Telegram colocou mensagens para os seus usuários. Isso é bizarro. O Twitter, o que mais aparecia era contra a PL. Isso não é normal. Isso não é normal. Daí você vê que não é um território livre, porque a empresa ela pode direcionar, né? Assim, o viés, ela pode direcionar um conteúdo, ela pode direcionar. E é isso que é foda. E aí, e a gente não sabe como é que isso funciona. A gente não sabe. Saber sabe, né? Sim. Assim, mas não sabe no sentido dessa regulação. Eu participei de uma live contra fake news, né? É um projeto de lei do MINC, que eles chamam uma audiência pública, e participando, até o Felipe Neto participou, eu mandei print, eu acho, pro Diogo, para alguns amigos, falei, pô, o Felipe Neto na mesma sala que eu aqui agora, mané. E aí, cara, aí tem uma mulher que ela tava falando sobre, caraca, acho que é Finlândia. Cara, eles têm uma educação midiática desde a década de 70 nas escolas. Educação midiática. Para quê? Para a pessoa receber o conteúdo e, pô, eu tenho que fazer uma pesquisa para saber disso aqui. Eu tenho que procurar. Pô, tem alguns mecanismos que a gente identifica, aquelas mensagens urgentes, não querem que você saiba disso e tal. Cara, organizaram isso direitinho desde a década de 70. Eles foram moldando. Então lá não tem o tio do Zap. Hã? Lá não tem o tio do Zap. Não sei, não tô lá. Entendi. Mas eu acho que não, por quê? Porque essa galera da década de 70 hoje é o tio do Zap. Entendeu? E aí essa galera você vai ter sempre. Mas eu acho que vai ser uma preocupação coletiva. Por quê? Porque, primeiro, desde a década de 70 foram fazendo, foi diminuindo a coisa, Ah, como assim foi diminuindo? Porque ela foi modificando. Porque foram surgindo novas chiques, né? Nova tecnologia de comunicação e informação. E aí isso foi se adaptando e eles foram moldando. Então, desde a década de 70, mano. Porque os Estados Unidos, país da liberdade, tem regulamentação da mídia. Pode procurar, você que tem em casa, pode procurar. Tem uma regulamentação sobre internet nos Estados Unidos. Sim. A Inglaterra tem. A Inglaterra tem a regulamentação até dos jornais, que o Brasil tentou e não conseguiu há um tempo atrás, mas existe essa regulamentação. As coisas precisam ser regulamentadas, porque senão ficou uma zona. Inclusive, era uma das bandeiras de campanha do Lula, e chegou a falar sobre a regulamentação de mídia, a mídia tradicional, né? Jornais, TVs, principalmente TVs, né, canais. E mais uma vez, essa PL não é do PT. Essa é uma PL apresentada em 2020. Não é agora. 2020. Por um deputado que não é da esquerda. Não é da esquerda. Não é um cara. Então, assim, tem que entender isso. Tá ligado? Então, assim, eu acho que a grande polêmica é porque a galera não quer se responsabilizar pelo que fala, e ponto. E tem uma questão, aí vamos para um debate mais filosófico, talvez, que a galera já fala assim, não, mas aí a liberdade, né? Porque, assim, o Clóvis falou bem, a empresa atua num país, ela segue seus próprios termos e condições internos, mas ela não obedece necessariamente às leis daquele país. Aí vai ter gente que vai levantar e vai dizer assim, poxa, mas se esse país estiver passando por um regime autoritário, por uma ditadura, se esse país estiver passando por um regime de fechamento e essa empresa quiser atuar nesse país, essa empresa ela pode ser um motor de crítica desse governo autoritário. E aí, se o governo autoritário quiser que essa empresa se submeta ao governo autoritário, essa empresa não vai conseguir quebrar, digamos assim, essa lógica autoritária do governo. Só que não é o caso, né? Assim, a gente não está falando de um regime autoritário. O Brasil não é um país que está passando por uma ditadura. Na real, a gente está tendo que arcar com uma série de consequências devastadoras para a sociedade em termos de redes sociais. A gente já sabe total. que existem diversas questões relacionadas a como as redes sociais impactam na vida psíquica dos indivíduos, nas relações pessoais e sociais. E aí as pessoas falam, mas isso aí é uma liberdade que cada indivíduo vai ter, ou seja, cada pessoa
pode arcar com suas próprias consequências, mas quando elas se tornam coletivas, quando elas afetam as instituições, quando elas afetam o jogo público de uma sociedade inteira, tem algo de estranho acontecendo aqui. E isso vale para o Brasil, mas vale para os Estados Unidos Sim, e para claro, outros para todos os países, né? lugares. A gente vê que na Turquia isso acontece, muito por conta lá do Erdogan, né? A gente vê que isso acontece na Hungria, por exemplo, agora com a questão do Viktor Orbán também, tem toda uma questão de como as redes elas atuam em torno disso. Então, assim, cada país tem a sua implicação das redes sociais e cada um está tentando lidar da melhor maneira possível. Os Estados Unidos, que já tem essa filosofia da liberdade de expressão e tal, eles já viram que não é uma coisa tão simples Porque assim. é tudo muito complexo, né? A realidade é essa. Não tem como a gente pensar que a coisa não é complexa. E é. E assim, para exemplificar, a gente falou sobre questões macro, né? Porque a gente falou, por exemplo, do 8 de janeiro, a gente fala sobre as implicações políticas internacionais, como você trouxe. Mas vamos lembrar, Santos, há 8 anos, talvez... Pô, eu acabei de ver a data aqui e esqueci. Mas tem 8 anos. 8... Então foi ali em 2016, talvez. Falar da Fabiane Santos? Fabiane 2014, eu acho. É, por aí. A mulher 14. que foi linchada? Isso. Ela foi... e morreu. Por quê? Porque criaram uma fake news pra ela. Ela caiu nessa fake news. E ela não. A população caiu nessa fake news. E, mano, espancou a mulher até a morte. Entendeu? Então, assim... Aconteceu recentemente algo parecido. É mesmo? Sim. Com Sim, um teve rapaz outro cara aí. disseram, claro, isso aí não foi nas redes, eu acho, mas disseram que o cara tinha furtado ali uma moto e a galera linchou o cara. Mas era uma moto que ele tinha pego emprestada ali. E aí eu fico pensando muito sobre isso, porque assim, a fake news tem várias implicações. Tem implicações macro, implicações de questões políticas mesmo, mas há também esses pequenos casos. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, no WhatsApp alguns grupos da Cidade de Queimados que eu pego algumas coisas e falei, mano, não é possível que a pessoa tá passando por isso aqui. Não é possível que ela compartilha. Outro dia eu li lá, fulano de tal virou cadeirante porque tomou a vacina da Covid. E lembrando que essa responsabilização por parte da rede não é só por conta de fake news, mas por conta de alguns conteúdos agressivos. Claro, então, aí você tome aí também conteúdos de neonazistas que estão crescendo cada vez mais aqui Lembrando no Brasil. que nós estamos em Niterói. E Niterói é uma das cidades com o maior número de células nazistas do Brasil. Só eu queria falar isso só. Segue o baile. E onde é que essa galera se organiza? Pela internet. Pois é. Porque se for se organizar, por exemplo, no Gragoatá, vai tomar porrada. Não, e você vê que é um conteúdo que é criminoso, é crime no Brasil, o nazismo, e essas pessoas elas podem trafegar essas informações tranquila e livremente por meio desses meios, como o Telegram, não sei, mensagem privada de Twitter, o Twitter também tinha uma função de grupos ali uma época, não sei como é que está hoje, mas o Telegram acaba sendo o refúgio, maior, né? O refúgio, porque não tem sede aqui no país, eles não respondem quando querem. Não, eles só respondem quando sai do ar. Pois é. Quando tiram do ar, ele falou, ih, viado, tem que responder aqui porque deu merda. E o pessoal do Telegram lá, eu não lembro de onde eles são ucranianos? Rússia, né? Rússia. Então, é uma galera também que é um desses defensores irrestritos da liberdade acima de crimes e os cacetes, acima da lei e o cacete, liberam tudo. E eles ficam defendendo essa coisa. E aí, isso acaba reverberando para uma galera aqui que adora espalhar ignorância também, como os monarcas da vida, que querem dizer que, porque você vai dar a sua liberdade para outra pessoa regular. Só que, querido, como o Castellano falou, tudo tem uma regulação. Mas aí eu vou dar na mão do burocrata para decidir por mim. A gente está numa democracia indireta, né? Representação indireta. É isso. Você votou em alguém, perdeu ou ganhou, não importa. Os eleitos, eles têm esse papel de me representar lá. Mas está indo contra. Você se organiza e protesta. Mas essa é a realidade. Porque é uma democracia de forma indireta, uma democracia burguesa, que vai estar ali só alguns ali na frente. Mas esses caras, eles têm um papel disso, de te representar e criar uma lei. Eles têm essa função, entendeu? E assim, essa liberdade irrestrita que essa galera quer, isso não existe. Isso é barbárie. É barbárie, basicamente isso. É isso, patrão. Porque, ainda que tenha essa questão da democracia burguesa, se você tirar isso que tem aí, o mais pobre, o mais fraco é o que sempre vai sofrer mais. Você que está sentado com a sua bunda aí no seu computador, Monark, porque o Monark tá assistindo. Ele tá assistindo, com certeza. Mas eu tô falando pros monarques da vida que têm a mesma compreensão dele. Cara, é você
tem a sua condição financeira, tem o seu poder aquisitivo, você numa eventual barbárie como essa, você tem condições de se proteger. Mas as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, cara, são as que vão sofrer disso. E não adianta chegar com esse papo de que cada um tem que ser responsável pelo... Bicho, essas pessoas é que vão sofrer. E assim, tem que ter alguém por elas. E aí é que entra essas regulações que, como o Castellano falou, tem pessoas eleitas para cuidar desse tipo de coisa. Se possível, sempre junto com o povo, né? Para opinar em tudo que está sendo feito. Porque as pessoas têm uma compreensão da ideia de regulação como uma proibição. Né? E eu acho como que censura. Como censura, né? Mas assim, ainda que não chegue na censura, vamos chegar na proibição. A palavra proibição, ela não é censura, mas ela pode ser para alguns uma espécie de etapa prévia de uma censura mais forte. Ou seja, primeiro você tem uma liberdade, depois você tem uma proibição, e da proibição você vai chegar no campo de censura. Não é bem assim que funciona. A gente pode pensar que regulamentação também pode ser proteção. Sim, regular é proteger. E eu acho que esse é o grande ponto, Brian. O que você tocou agora é onde eu ia entrar. Eu peço desculpa por interromper. Nada. Mas eu acho que é proteção. Regulamentar a coisa é proteger a coisa. Eu vou proteger para que esse espaço não fique extremamente violento, não saia dali pessoas que vão se organizar para cometer um atentado. É proteger esse espaço, mano. E na real é garantir, em algum nível, a liberdade. Porque é um contrassenso achar, e aí assim, acho que o que mais me pega na questão da liberdade nessa história toda é porque assim, eu entendo aí quem quer debater filosoficamente o valor da liberdade. Primeiramente, já tem uma crítica no campo semântico aí para fazer, porque o que quer dizer liberdade, para começar, as pessoas já têm uma direção para a palavra liberdade, e aí a gente pode aplicar liberdade no sentido amplo. Liberdade não é necessariamente uma coisa que precisa ser o primeiro valor da vida. Quem definiu isso? Isso não é coisa que está dada na natureza. Então, se a gente definir que a liberdade é a coisa mais importante da vida, é uma decisão definida dessa maneira. Eu posso definir por outras formas, por outros meios. Isso não quer dizer que é uma vida menos livre, só não está dando ênfase para a liberdade, você está dando ênfase para outra coisa. Então, assim, cada sociedade vai definir seus critérios. Essa ideia de liberdade é uma coisa muito norte-americana. Só que... Mas uma ideia de liberdade desta forma que eles colocam. E assim... Entendeu? Porque eu acho que é importante pensar isso. Sei que você vai falar lá da população estadunidense, mas acho que é importante pensar que é um modelo de liberdade que a gente sugou dos Estados Unidos, e né? Vamos pensar, o que é o modelo de liberdade dos americanos, se não a liberdade só para si e não para o outro? Porque é isso que eles fizeram desde sempre, assim. Eles sempre criaram um modelo de liberdade para si. Não, aqui a gente é livre, mas eles nunca permitiram que o entorno fosse. Até muro eles quiseram construir. Exatamente. Então, assim, que modelo de liberdade é esse onde o outro que se foda e eu só estou buscando a minha liberdade? Porque é isso que eles praticam. Então, assim, para começar, o conceito de liberdade importado dos americanos já está viciado. Acho que não cabe. Concordo. Ainda que coubesse, vamos pensar, liberdade é importante, legal. Agora, o que é ser livre, né? Eu acho que quando você pensa que a internet está sendo vivenciada dentro de uma experiência de empresa privada, eu não consigo achar que isso é liberdade. Por mais que essa empresa diga assim, você pode fazer o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, é uma regra, no fim das contas. É isso. E assim, você está deixando o cara fazer o que quiser, isso não é livre. E você já está sendo regimentado de algum modo pelos algoritmos ali. Exatamente. Você recebe o conteúdo que aquele algoritmo quer que você receba, você naturalmente vai consumir o conteúdo que ele quer, você vai interagir com quem ele quer, e é isso, cara. Você não tem liberdade porra nenhuma. Porque quando alguém te diz... Começou a ficar puto. Ó, veja bem, quando alguém que precisa de você te diz que você é livre, é porque essa liberdade interessa a esse que está te dizendo. Então, se não consigo ver essa galera que está brigando tanto pela liberdade das redes, achar que está sendo livre de verdade. Porque o dia que uma empresa privada, bilionária, trilionária, for motor de liberdade, eu não sei o que a gente fez com o mundo. É isso, porque já não faz começa por aí. sentido. Até porque é importante, são empresas, né? São empresas. E a empresa vai defender somente uma Seus coisa. interesses, cara. Não E tem nada liberdade mais. nisso. E nada mais. Ele não quer que você, lá de Austin, ali, escreva o texto lá na Praça do Batuta, tenha liberdade. Não pode passar essa PL, porque aqueles jovens iam lá da Praça do Batuta, em Austin, Nova Iguaçu. Não vai poder se expressar. Pô, caguei pra ele, pô. O Google tá pouco se lixando pra ele. A preocupação dele não é a expressão desse não cara. Não é. São os dados Só dele. que ele sabe que é isso. Ele vai ter que informar como funciona a sua rede. Ele vai ter que prestar conta de como funciona. Pô, olha só, porque, mais uma vez,
por que o Clóvis publicou que todo nerd tem que acabar e vocês deixaram lá? Isso aqui é um discurso de ódio aos nerds. Por quê? Você precisa me informar. Ah, você apagou? Mas quantas outras reproduções deixaram aí? Eu não quero lembro saber. de ter dito isso, só pra constar. Hã? Eu não lembro de ter dito isso. Não, você não só pra disse isso. Não dessa forma. Aí... Mas eu acho que é importante a gente Eu ter ia falar isso. que foi lip sync, mas não dá pra ver a boca do Clóvis aí. Não. Não dá. Eu falei do consumismo. E aí, eu acho que é isso. Eu acho que sim, é importante, cara, a gente ter isso, sabe? É uma proteção, é isso. Eu concordo muito com você, Brian. Acho que é uma proteção. Só que essa galera pega do tipo, pode fazer tudo. Não pode, pô. Essa parada. Não, Se a coisa é crime, você não vai... Ah, mas aí os outros fazem. Mas não pode fazer, mano. Isso Tem uma sem legislação falar- que proíbe que faça aquilo, tá E sem ligado? falar nos absurdos que foram ditos para ir com a quantidade de mentiras que foram ditas, como por exemplo o recém-caçado ex-deputado Dallagnol aí, que foi de Dallagnol, como Eu diz a- fico a muito juventude. triste com uma notícia dessa. Tão triste. Vou fazer um PowerPoint sobre isso depois. E aí, cara, ele tava aí, justamente um pouco antes de ser caçado, ele tava disseminando a informação que se essa PL passasse, iriam ser proibidas as veiculações de versículos bíblicos. E na real, tem o artigo 3 que cai. É mentira. Mas tudo que esse cara fala é Entendeu? mentira. O que ele fala que é verdade? Não tem. E como é que proibiria versículo bíblico? Não, é isso. Como é que pode chegar nisso? Né? Não, Pô, aí mas a PL que mas tá falando aí é sobre que tá. liberdade. Mas É. aí é que tá. Os caras sabem como... Porque pra eles não importa se é verdade ou mentira. Sim. O negócio é inflamar a base pra poder ir contra ou a favor do que eles querem. Sim. E aí, pra você ver, ele indo contra já é um bom exemplo do porquê precisa ser regulado. É verdade. Só pra você ver quem é que tá indo contra o projeto. Aí você entende os motivos da importância de É ser. isso. Por quê? É Porque é uma basicamente galera isso. que vive de fake news. Vive de construir, de uma construção de uma realidade paralela. É o Brasil paralelo. E lembrando que o projeto de lei E eu não adoro fala... esse nome, porque esse nome faz todo sentido pra esse site. Brasil Paralelo, porque ele tá muito paralelo, tá muito lá de fora da realidade, tá ligado? E assim, o fato dessa galera se beneficiar com fake news não é a questão de o projeto tratar sobre essas pessoas, mas tratar sobre as redes que permitem que essas mensagens sejam veiculadas sem nenhum tipo de problema, né? Porque é aquilo que o Clóvis falou, assim, você pode colocar nas costas do usuário a responsabilidade pela educação midiática dele, ou seja, você recebeu uma mensagem, você vai verificar se ela é verdadeira, essa coisa de fact-checking, né, que tem hoje em dia muito. Sim, muito, muito, muito. E que no fundo não funciona, cara, porque a pessoa que precisa ter o fato checado... Não vai fazer. Ela não vai fazer. Não E a vai, pessoa não que vai. tá checando, ela já sabia que aquilo era falso. Sim. Então, assim, você falou pra uma galera que tá confirmando que sabe que aquilo é falso, quem acha que é falso não... Quer dizer, quem não acha que é falso, não acha que é falso, não fez nada, não fez diferença. Então, colocar eu isso, lembro assim... de um discurso, desculpa, anti-vacina, que eu fui discordar, e aí eu virei pra pessoa e falei, cara, mas não faz nem sentido. Sim, não tem um paralelo. Ah, mas foi muito rápido porque o mundo todo tava dedicado àquilo, pô, numa pandemia. Todo mundo se dedicou àquilo. Ah, tudo bem. Não é verdade, mas poderia ser. Aí me fudeu muito, mano. Porque eu fui... Não, isso falei, quando, meu amigo, Isso basta, né, pra pessoa... isso quando não rola aquela... Não, mas isso aí é sua opinião. Eu falei, não, isso não é opinião, isso é um fato. É um fato. Aconteceu também recentemente quando teve toda aquela polêmica envolvendo a taxação da Shein, né? Que iam colocar uma taxação para compra. Que já existe. Que já existe. É porque, na real, Só não eles fazem falcatrua. Eles fazem uma falcatrua Porque ali, passando eles passam de como- CPF para como CPF. Exatamente. São safados. Porque CPF para CPF, até $50 pode entrar. Aí, então eles não vendem como loja, eles vendem como CPF. O que ia ser feito ali, na verdade, era aplicar uma lei que Uma já lei. existe, só que ia ser mais fiscalizado. E aí, o que aconteceu? Caras como o Kim Kataguiri, por exemplo, que se fartou de divulgar aí, que o usuário, o consumidor é que ia ser taxado. E não era isso, né? E eu lembro de conversar com um amigo e falar, cara, não é isso aí não. Ele tá falando, ele tá distorcendo essa notícia, né? Ele, não, mas isso aí é sua opinião. Eu falei, não, bicho, não é opinião. Isso é o que é um fato. E aí, vamos lá, eles usam o fato quando a gente apresenta como uma opinião, mas quando eles usam a opinião deles, e a gente recrimina, porque às vezes é uma opinião racista, uma opinião xenofóbica, é um crime, mas é só uma opinião. Não, meu irmão, não é uma opinião. É um crime o nome disso. É crime. Quando você faz uma piada, por exemplo, como o Léo Lins fez sobre a população negra, é crime.
É um racismo Tem aquilo. um corte do Flow muito didático, onde o Antônio Tabet explica pro Monark Pô, é muito bom isso. sobre muito isso, bom. quando ele fala sobre falas racistas e tal. E olha que é o Antônio Tabet, né? Que não é assim o cara mais politicamente correto de todos. né? Não, mas ele ali naquele momento ele explica muito didaticamente o quanto uma fala preconceituosa sendo divulgada. É isso, eu concordo muito. É o Tabet. E é o Tabet, né? Vai, continua, chefe. Pra tu ver, né? Não, cara, o Monarca, ele já fez o Mamãe Falei parecer um cara sensato, né? Então, Eu odeio o Monark por causa disso. Não por causa só disso. E assim, só lembrando que toda hora a gente volta pro campo do indivíduo que está se beneficiando e tal, mas o projeto tem a ver com as empresas, né? Isso é importante porque deixar claro. isso, porque na real ele cria uma responsabilidade para a empresa. É óbvio que se a gente cometer um crime, a empresa pode entregar, falar, ó, tá aqui, e tem que entregar. Porque eu não tô atrás dessa tela aqui, não é porque eu tô atrás dessa tela que eu tô isento das minhas responsabilidades. Se eu estiver atrás dessa tela aqui, essa tela não vai me proteger, eu preciso pagar por isso. Mas hoje a gente não consegue, porque as Big Techs, elas ignoram elas isso. não dão acesso, Entendeu? elas travam tudo, né? Para proteger a liberdade dos seus usuários. E aí, de novo, volta esse tema da liberdade. Ou seja, os caras usam isso como uma moedinha muito fácil, Que né? na realidade não é a vontade de proteger a liberdade porra nenhuma. Ela quer que continue esse conteúdo girando por lá, porque como a gente já falou, isso engaja. Isso dá dinheiro, dá E a tudo. gente já falou sobre isso, o ódio engaja muito, né? E essas empresas, elas são players dentro da Bolsa de Valores, do Então, sistema de mercado, e para além financeiro e disso, tal. essas empresas, elas são grandes players dentro das eleições. Isso aí. Ponto. Eu acho que é fundamental a gente entender isso. Porque quando vai lá, o presidente, tá a disputa na eleição do João versus Frederico, lá, grande eleição presidencial, 2030, 2026, por exemplo, que é a próxima agora. Tem lá essa eleição. Aí, faltando 2 semanas para a eleição, o João lança uma fake news sobre o Frederico. Não o João, mas a equipe dele. Cara, isso precisa ser responsabilizado, precisa sair do ar rápido. E da última eleição saiu, 2022, a coisa andou, mais ou menos. Só que andou aonde? No Twitter e no Facebook e Instagram. Twitter pré-Elon Musk, porque agora vai andar. Agora é outro rolê. Mas como é que agora? Qual é o problema? Porque antes o TCE intimava e tinha que sair. Era rápido. Mas Instagram, mais WhatsApp e Telegram, Já era. qual é o controle que Porque tem? não é uma rede social, né? Exatamente. Esse é o argumento dele. Mas é uma rede social. Se eu me relaciono com as pessoas, é uma rede social. É porque ela não tem um formato timeline. Por exemplo, o Tinder. O Tinder é uma rede social. É uma rede de match. Entendeu? Não esse match. Mas é uma Eu ri rede. porque eu ouvi o diretor rindo lá. Eu sei. As pessoas trocam esse tipo de informação também pelo Tinder, assim? Cara, eu não sei, mas durante a minha campanha em 2020, eu coloquei meu perfil no Tinder todo na eleição. Tipo, coloquei meu número, informação, as coisas que eu ia fazer. E aí, eu ia e ficava lá. Acessava uma vez por dia pra aparecer pros outros. Aí eu ficava negando todo mundo. Às vezes eu aceitava um ou outro, mas ficava lá. Pra quê? Pra aparecer pra mais gente. Porque é isso, a ideia era essa, tá ligado? Nesse tempo você não dava match, né? Não. Ai. Era vote. Era isso aí. Mas assim, a real é essa. As redes sociais hoje têm um papel fundamental, pô, sabe? E aí é um outro rolê, uma outra coisa que a gente não falou, sobre os robôs. É verdade. Porque a PL também fala sobre essas questões de robôs. E as pessoas não entendem o que é um robô nesse sentido, né? Porque a gente pensa robô, o bichinho, né? Assim, tec, uma coisa bem filme americano. Porque as redes sociais, elas permitem que você crie uma infinidade de perfis, porque ali, as formas de você validar um cadastro nessas redes são muito rasas. Você cadastra com, sei lá, você valida com e-mail, e você pode criar nome falso. Não tem, por exemplo, não é atrelado a um CPF. Sim. Então você pode criar 1 milhão de personagens ali, de perfis falsos que vão ser alimentados por algum tipo de outro algoritmo que vai controlar um disparo de mensagens em Só para massa. dar um exemplo bem simples, assim. Eu tenho um e-mail que eu criei só para receber trabalho de aluno quando eu passo o trabalho que pode ser entregado digitalmente na escola privada. É o Robo Privada Brian. não, na escola estadual. Hã? É o Robo Brian.
Não é um robô, só tô dizendo assim, eu criei um outro e-mail, sendo que eu já tenho o meu e-mail pessoal, aí tenho o e-mail institucional da rede estadual, pra o organizar. institucional da privada, e eu tenho esse que é só para receber trabalho. Aí alguns sites, quando eu quero fazer um cadastro que tem a ver com a área da educação, assim, site de questões de concurso, Aí pra você tu vai e acessar. coloca. Aí eu boto naquele lugar ali, aí eu fico recebendo só e-mail sobre aquilo naquele e-mail, no outro é outra coisa. Então, assim, é muito fácil você ter vários e-mails com várias editorias de e-mail, né? Sim. Aqui é só um e-mail para falar de coisas de jornais, aqui é e-mail para coisas educacionais, aqui é e-mail para não sei o quê. E assim funciona, ou seja, é muito simples você ter muitos perfis sendo um indivíduo comum, assim. Você imagina alguém que está fazendo isso em larga escala, larga né? escala. Pensando em um projeto em torno disso, ou seja, uma campanha política, etc. Mas aí o Clóvis falou uma coisa que eu acho interessante. Já pensou a rede social, vinculação de CPF? É, porque isso já foi discutido já. Já foi. Que eu acho que faz sentido. E não é uma discussão recente. Isso lá da época do Orkut, quando começou a dar problemas com questões de ataques a pessoas, a violência, a misoginia, um monte de coisa, já se discutia, só que Por conta dos fakes, era né? uma discussão que não ia para as grandes esferas. E agora não, agora Até tá... porque a internet naquela época era muito ingênua, cara. Os caras acessavam a internet pra ver, sei lá, mundo canibal. Entendeu? O Orkut... Toma de rola, toma de rola, toma de rola, toma de nós rola. aqui, mas... Toma de rola. Não, eu digo assim... Provavelmente já tinha coisas Já, sempre acontecendo tinha ali. fóruns estranhos ali. É. Só tô dizendo assim, a percepção pública da internet era de um espaço de encontrar gente, de conhecer pessoas, de ver bobeirada, assim. Tinha uma sim, coisa sim. meio ingênua. Era entretenimento. Era um entretenimento. mais né? raso As pessoas tinham um certo encantamento com a internet, que era uma coisa positiva. Assim, que legal esse espaço, a gente pode agora... Caramba, olha só, eu vejo coisas que eu nunca imaginei ver. Hoje em dia não é mais assim. Se você for ver, já tinha coisa... É porque assim, a gente normalizava muito isso numa época, mas pô, no Orkut, por exemplo, era uma fonte de pirataria inesgotável. Ah, sem dúvida. Então... Aonde? O Orkut. Cara, eu vou te falar, sabe o que eu lembro do Orkut? Vou dar minha pequena experiência aqui. O que eu lembro do Orkut é Comunidade de discografias. comunidade de Pô, era fotografias, muito bom, era que eu muito publicava coisa lá. Eu publicava. Eu também publicava postava algumas algumas coisas lá. coisinhas, Às vezes, quando eu baixei... Outro dia, eu tava querendo colocar... Eu tava com um player. Tava, na hora, um relógio que eu tinha. Colocava música nele pra conectar no fone pra correr só com o relógio. E aí tinha lá... Eu fui baixar Fresno, que eu tava com saudade de escutar Fresno. Eu gosto muito de Fresno. E aí tava lá. Felipe Castellano. Sério? Você baixou o conteúdo que Até você hoje, tá lá desde, sei lá... Não tá mais no Orkut? Não, no Orkut não, mas tá aí... No link do Mediafire, É, assim. mais ou menos isso. Tá. Eu falei, mano, até hoje a galera tá baixando... Caraca, eu fiquei muito surpreso, porque assim, pra mim já acabou, né? Baixar alguma coisa, pra mim acabou. Eu só baixo filme, porque a locadora do Paulo Coelho é diferente. Aí quando eu quero alguma coisa, eu vou lá na locadora, pego lá na locadora do Paulo Coelho. Mas, cara, eu acho que sim, surreal. Sinto falta. E eu lembro sempre dos testemunhos... como é que é? Testemunhos, não? Como é que era? Depoimentos. Depoimentos. Ficar no topo do depoimento. É, O topo é cara, meu. sempre começa- Invasão de perfil. E sempre começava com aquela clássica, o que dizer desse cara que considera Mal conheço e paca? considero paca. Pacas. Isso é muito Orkut, né, cara? É bem Orkut. E aí é isso. E aí, cara, pirataria é um outro rolê. Porque eu acho que pirataria não tá... Eu não sei, porque eu não li sobre pirataria nessa PL. Não, tá? acho que não fala Eu sobre vi isso. sobre Não. direitos autorais dos artistas Isso. e dos jornalistas. Mas que aí, já vai... e aí corre começaram a pirataria tirar, também. começaram a desidratar. Porque já viram que não vai passar. Outra coisa é, quem vai gerir essa aí? Quem vai... Qual é o conselho O ali órgão, conselho, por aí vai. É porque essa parte aí da questão de jornalista é porque acontecia muito de compartilhamento de... Sei lá, a Globo fez uma matéria no Jornal Nacional, aí você faz aquele recorte, compartilha infinitamente ali e aquilo gera um lucro fudido para quem está compartilhando. Exatamente. E não E dá quem para a criou, empresa que quem produziu. quem produziu Não que eu isso tô me não tá. importando com a Globo, mas... Não, a Globo é um exemplo. Mas pode ser, por exemplo, o Meteoro. Sim, O Meteoro fez um conteúdo lá, trabalhado. Não, eu acho que é faz- necessário a gente ver isso. Acho que é... A gente aqui pode ter um vídeo utilizado sem nossa... Vou processar! Vou processar! Quero os lucros dele. Isso é feito com uma certa frequência, né? Pegar o vídeo de um lugar nada a ver. projetar isso Um cara num que outro sofreu contexto. muito com isso, que inclusive acabou o negócio dele, que era o Maurício Ricardo, do charges.com. Ele tinha um canal de charges animadas diárias, que ele fazia charges políticas, e tinha lá no... Não era o no que? UOL. Pro BBB? Ele durante um tempo ele fazia as charges do as BBB. charges lá.
E aí ele se viu obrigado a migrar pro YouTube, porque tava todo mundo indo para ali. Só que quando ele tinha o canal site dele, né? Quando as pessoas iam em sites Isso tem tempo, e né? a internet não era só 3 coisas, né? Que é Meta, Google e Twitter. Caralho, Pois é, a internet é que deprimido agora. só 3 coisas. Porque são só 3 coisas. E aí, tipo e aí a pessoa via, né, porque era uma charge por dia e tinha muito a ver com um assunto recorrente ali. Então as pessoas viam a charge do cara, consumia. Quando foi pro YouTube, começou a afetar o cara, primeiro, na entrega, por causa do algoritmo, que era porra louca, fazia o que queria. Aí depois o cara começou a sofrer porque o algoritmo do YouTube ele fica mudando o tempo todo. Tem hora que o que entrega pra caramba é vídeo de 12 minutos. Aí tem hora que é vídeo de 1 hora. E, pô, o cara produzia animação. Mas já era. Assim. Na internet era de 2, 3 minutos e tal. E o cara foi se perdendo, no Instagram também é assim, mais eu público. vejo pela Sara, ela segue uns perfis que falam sobre isso de Instagram, né? Que entrega mais. Agora o que tá entregando é reels com música de não sei quem. Agora o que tá entregando é foto de não sei o que com hashtag tal no primeiro comentário. E aí assim, Tu fica numa loucura, mano. e aí, tipo, por quê? Sabe? A gente não sabe como é que funciona. Aí, por exemplo, eu cito um exemplo. Semana passada eu postei 2 coisas. Postei um vídeo falando, não lembro do que agora. Postei um vídeo e postei... Eu acho que foi inclusive sobre a PL, não tenho dúvida. Posso estar errado, tá? E o outro... Eu postei um card do Dia da Assistência Social. Teve 50 curtidas, mais ou menos. Engajou ali uns 500, talvez 600 pessoas. No outro, foi mais de 3 mil. E aí, qual é a lógica? Se foi postado no mesmo dia, né? Tipo assim. Não, foram dias diferentes, mas são dias que eu tenho a mesma quantidade de engajamento, pela análise que eu faço esse lá. outro ganhou muito mais do que os demais. Aí, por quê? E aí eu descobri, uma amiga comentando com uma amiga, falou, não, porque tem que ter foto agora, Castelo. Tipo, o Instagram, ele vai entregar mais se tiver a foto de alguém. Ele identifica o rosto e ele vai entregar mais. Se não tiver rosto, ele vai entregar menos. Mas isso é só especulação. Sim, porque a gente não tem explicação. Você tem uma certeza. É porque os caras vão fazendo análise Exatamente. disso e vão percebendo. Isso aqui pode tá mudar entregando. toda hora. Pode mudar, às vezes, de um dia para o outro. De uma hora para outra. E aí, por isso que eu acho que... Aí você tem liberdade muito, né? Ou realmente. Na verdade, você é livre. O cara que produz conteúdo, e é porque muita gente não vê isso, mas o cara que produz conteúdo para internet, ele nada mais é do que um outro trabalhador precarizado, tal qual quem é o entregador por aplicativo. Porque a gente ainda não tem essa percepção coletiva, assim, social mesmo do Brasil, de entender o produtor de conteúdo como um trabalho, né? A gente acha que muita gente faz por hobby e tal. E, de fato, muita gente faz por hobby mesmo, assim, no sentido de ter uma outra profissão e faz aquilo por amor, por paixão, por interesse para contribuir com aquele campo. Mas quando você pensa na profissionalização do criador de conteúdo, o cara que quer ter um canal remunerado, para ter dinheiro a partir dali, é muito difícil você conseguir ter uma estabilidade porque você não sabe como funciona o seu trabalho. Ou seja, é como se você estivesse pensando aqui como professores. Como se eu desse aula numa escola em que eu não sei a proposta pedagógica. Qual aula que eu tenho que dar hoje? Sei. Não sei. Vai ter prova semana que vem, eu tenho que fazer uma revisão, posso dar um trabalho. É tipo isso. Não, e ainda nesse tem, nível. E ainda tem uma coisa que, assim, você está produzindo conteúdo. Tudo bem, você que está produzindo, mas você está produzindo e publicando por uma empresa que ela detém todos os direitos daquilo que você colocou lá. Uma empresa. Que quer lucro. E, bicho, o teu conteúdo é dela, você está produzindo para ela. E é por isso que, às vezes, eu via muito, na época que o Flow começou a sofrer, teoricamente, ali, pelo que eles falavam, uma censura dos algoritmos e tudo mais, por conta de todo aquele caso que aconteceu com o Monark. E eu via os caras indignados, porra, que é um absurdo. Bicho, você está produzindo para um patrão que está pouco se fudendo para você. Ele não quer nem saber se tu... porra, eu estou entrevistando o presidente. Foda-se. Foda-se. Ele quer que você produza loucamente para ele lucrar pra caralho. E isso vale até para comunicador, para criador de conteúdo que é contra isso e tá usando esse espaço para isso, né? Então, assim, você pode ter gente hoje no YouTube, como a gente tá usando o YouTube, tá usando o Spotify, para poder falar sobre isso, favorável à aprovação desse projeto de lei. E isso vai impactar em nada essa empresa. Ou seja, a gente não vai ter nosso conteúdo censurado. Então parece que a gente é livre, né? Porque a gente está falando... Sim. A nossa entrega mesmo aqui, se a gente for contar com o algoritmo, a gente sabe que não alcança a gente pra caralho. Sabe como é que a gente se dá bem? Quando o jogo começa a divulgar na data errada. O nosso programa sempre rende mais quando o Diogo começa a compartilhar na data errada. Entendeu? A gente, sai na quinta, ele recebe o link na segunda. Aí,
Joguei pros amigos. Vou jogar aqui pra ver Quando qual é. lança, já tem lá 50 visualizações. Já começa com 50 já. Na realidade, a gente tem que agradecer aqui a galera que continua vindo aqui, a pessoa Exatamente. vem ou assina o nosso feed, porque às vezes, mesmo assinando, ele não recebe aquilo ali. Bota o sininho. Bota o sininho aí, ou tem a galera que vai Isso pelo também não sei se é Spotify também. suficiente Nem pra... sempre Eu não sei, eu não boto sininho em nada. nem então sempre não é. sei. Não, Eu nem coloquei sempre um é. conteúdo e aí começou a brotar muito. Eu fui lá. Não quero mais sininho. Você imagina se a sempre gente entrega botar mais. sininho pra todas as coisas que é Cara, assim. outra coisa que a gente não falou aqui, que eu acho Inclusive, que tá deixa no... eu fazer um parênteses aqui. Eu queria agradecer você que está aqui até agora ouvindo a gente. Obrigado, muito obrigado por estar assistindo ou ouvindo a gente aqui, porque realmente se a gente depender de algoritmo, ninguém Bota vai... a claque aí. Obrigado. Ele não vai botar. Não. Aí... Mas uma coisa interessante que eu acho que tá na PL, que o Felipe Neto falou, que é sobre o autoplay. Não existir autoplay. Ele quer que saia o autoplay. Ah, porque já conta um play ali automático. Não, porque você não consegue sair. Isso cria um vício. Você fica preso naquilo dali o tempo todo. Porque você sai de um vídeo, você quer assistir, por exemplo, Sim. Greg News. Aí tu tá assistindo o Greg Tá bom, News, ele já entra no outro. saiu, vai entrar em outro Greg News. E ele nem dá um intervalo. Não. Aí acabou, vai entrar outro. São 5 segundos. É. Ou 5 ou 10 segundos pra você cancelar lá. Senão já começa. E isso gera um vício. Porque a gente tem que falar sobre isso. A internet é viciante. Gera vício. A Netflix Ela é feita faz a pra mesma isso. coisa. Exatamente. A Netflix faz isso também. Vários outros. E aí, qual é a discussão que o Felipe Neto tá fazendo que eu acho interessantíssimo? É não ter autoplay. E aí, não é que a plataforma não vai poder fazer propaganda do tipo, ó... Assista o Teu conteúdo. autoplay tá desligado, liga aí. Não, se a pessoa quiser, ela vai ter que entrar na configuração lá e colocar o autoplay. Sim. TikTok é isso. É um autoplay, tu joga um pra atrás cima do outro. e é autoplay. Autoplay, e a autoplay. implementação do YouTube Shorts é uma tentativa de replicar isso aí também. Exatamente. Que é um conteúdo rápido e vai um atrás do outro. E um atrás aí, do- e é uma discussão super válida. E assim, poderia existir a ferramenta, mas ela está desativada e você ativa se quiser. Obrigatoriamente desativada, pra pessoa ir lá e escolher. Eu quero isso. Isso. Mas Entendeu? eles deixam na verdade, as é o ferramentas inverso. lá e você desativa, você faz o contrário. É isso. Quando aí. tem coisa que pode não- fazer. Por exemplo, o TikTok não tem. Não tem como Não desligar tem. isso. É autoplay, próprio da pronto. plataforma. Entendi. O YouTube tem. O YouTube eu sei que tem como Não, tem, parar isso. isso. Eu sei Entendeu? porque eu então, assim, tenho. não sei se isso tá dentro da PL. Eu não vi isso dentro da PL. Mas é ele um tá outro. E é um jogando outro assim. debate. É eu um outro acredito. debate sobre Eu acho que vício não da tá. internet. É um ótimo tema. Você que Porque de fato gera. Dá uma nota aí. Anota aí. Anota entendeu? no Tá, Trello. tô anotando. Pode Porque eu acho que é interessante. Mas assim, sobre a PL, fundamental. Mais uma vez, a gente não quer encerrar nenhum assunto, mas esse aqui eu acho que a gente tem que encerrar. Assim como do ensino médio. Assim como né? do ensino médio. Porque é vital a gente entender a importância de regulamentar algo que está na vida de todo mundo, em todos os locais. Em todo lugar. É necessário regular. É necessário regular as redes sociais. É vital que a gente tenha. É vital que, por exemplo, o camarada que publicou no site lá, Desconstruindo Queimados. Não sei se existe não, tá? Queimados da Natal da gente. Não sei se tem. Se existe. Se existe, o cara vai e publica o seguinte: as redes sociais, as urnas eletrônicas não são viáveis e tal. Aí ele publica isso na internet. Aí vai no Instagram, vai no Twitter, vai proliferando. E aí a rede, tô tentando tirar. Não, mano, se não tirar isso aqui é multa, pô. Pode chegar até 50 milhões. Que é pouco, não é nada. 50 milhões é troco de balinha pra essa galera. Mas tem que ir lá, tem que pegar qual foi o usuário que começou isso a primeira vez. Que a gente perde. Marielle foi assassinada. Aí viraram e falaram, não, porque ela é esposa de fulano. Porra, e foi no dia, cara. E aí, Começou a pipocar do Marcinho um monte de VP. coisa. Ela é esposa do Marcinho VP, isso, aquilo. Beleza. Cara, quem começou com isso? A gente sabe que foi o MBL. Mas quem? Qual o CPF que tava lá? É necessário, meu irmão. É isso, a gente tá protegendo um bagulho que a gente vive o tempo todo. Porque eu vou ser sincero, se acabar o Instagram, eu vou ficar triste. Porque eu me divirto ali. Se acabar o TikTok, eu vou ficar triste, porque eu me divirto ali. Eu consumo algumas coisas ali. Se acabar o YouTube, eu vou ficar triste, pô. Eu consumo. Não vai existir a gente. Aí, vai só no Spotify. Então, assim, vou ficar triste. Mas, mano, é necessário que a gente tenha uma regulamentação. E não é uma regulamentação pra acabar, né? Não. Você tá colocando, assim, o coisa contrário. catastrófica. É aquilo que você falou. É o contrário. É para proteger. Eu acho que é isso. E assim, só lembrar, você tá querendo ser contra o projeto de lei porque isso é ruim e tal. De alguma forma você tá assim, patrocinando, permitindo, passando pano, sei lá, para bilionário, que a gente sabe que tem os seus interesses. Então, Mas tem a galera, é só lembrar tem a isso o galera tempo que é pela todo. saco de milionário hoje, né?
E aí, assim, a gente poderia entrar aqui, a gente não vai entrar, mas só para deixar marcado aqui, o cara tipo Elon Musk, Mark Zuckerberg. O Zuckerberg, eu acho que ele tá mais queimado no rolê. Mas o Elon Musk ainda tem uma legião de fãs, assim, que é impressionante de pensar como é que um cara como esse consegue ter tanta gente que admira a postura ética do cara, porque é muito difícil pensar isso. Muito. E de qualquer forma, assim, é pensar que quando você permite que essas redes funcionem livremente, porque elas estão protegendo a sua liberdade, ou defendendo a sua liberdade, quem está fazendo isso é um bilionário, e nunca o interesse do bilionário é a liberdade. Assim. Por mais filantrópico que esse cara seja, a própria ideia de filantropia já Só é um negócio... existe porque tem bilionário. Exatamente. Entendeu? Então, Porque se fosse uma sociedade no qual não existissem bilionários e ao mesmo tempo não existissem pessoas em situação tão miseráveis, não teria por que existir filantropia. E a mesma coisa com as redes sociais. Essas redes não estão fazendo um benefício pro indivíduo no sentido assim, o compromisso deles é com a liberdade, o compromisso deles é com o dinheiro deles. É com o lucro. E se ele tiver que, para isso, usar a sua ideia de liberdade para conseguir prosperar, eles vão fazer como estão fazendo. É isso. Acho que a gente pode encerrar o debate? Beleza, vamos pro momento Caio Mecenas? Assim, só uma coisa, a gente pode encerrar o debate aqui, mas esse debate vai continuar até essa PL ser ou não aprovada, espero E que tem seja. que ser aprovada, porque assim, deixa eu falar, se ela não for aprovada agora, só podem fazer uma nova proposta de lei depois de 2026. Porque assim, só Na real, em 2027, só para quando começa a nova legislatura. Só para citar um fato importante aqui, o Alessandro Vieira, que é um dos autores dessa PL, ele recentemente esteve no Flow, onde ele falou bastante sobre... Foi até engraçado ver o Igor ali concordando com os argumentos dele, mas ele, diversas vezes ali, o senador Alessandro Vieira, ele deixou claro que não é tão urgente assim. Não precisa desse desespero todo para aprovar. Eu discordo. Eu discordo que sim. muito. Eu acho que precisa ser aprovado, sim, e é urgente. E assim, como o próprio Castellano falou, né? Tem uma janela ali que isso precisa ser visto. Ele defende que não, tem que ser visto e revisto até que esteja maduro ao ponto de ser aprovado. Quem assumiu agora foi o Orlando Silva, né? Sim, que é do PCdoB. Tem feito um trabalho incrível, tem feito um trabalho de ir para a mídia para conversar, para debater, para tirar as dúvidas das pessoas. Acho que foi um ótimo, está sendo um ótimo relator. Agora, Mas ele está passando um dobrado. Tá. Porque ele Tanto vai é ter que que ficar tirou mexendo ali. no dia 2 de maio porque ele achou que ia da Beyblade. Ele achou que ia perder dia 2 de maio. Ele falou, então vamos segurar essa aqui, porque ganhou a primeira votação da urgência, só que na segunda era a votação da matéria, só que por conta das fake news, alguns deputados que estavam votando a favor falaram, não, minha base está começando a reclamar, vou parar. Por quê? Porque houve um empenho enorme das Big Techs. Isso. Google, Twitter, Telegram, aos baldes, pesado ali para a coisa não reverberar. Então, assim, é urgente a aprovação dessa PL. E eu gosto de lembrar de uma coisa que o Álvaro do canal Meteoro Brasil sempre fala. Lembra que se não houver regulação, você poderia estar aí comendo seu chocolate favorito com vidro moído. Então, só não acontece porque tem alguém que regule. É isso. Muito bom. Vamos ao momento Caio Mecenas, vamos embora? Bora. Momento Caio Mecenas. Pra você que tá chegando agora, não faz ideia do que seja o Momento Caio Mecenas, Brian, o que é o Momento Caio Mecenas? O Momento Caio Mecenas é o nosso momento de ser meio que algoritmo, né? E a gente oferece pro usuário do canal do Clóvis. Um algoritmo humanizado. Muito bom. Humanizado. A gente faz uma curadoria, vai. Vamos usar Caraca, assim. me senti na A MUBI gente agora. é tipo A gente faz uma curadoria de conteúdo para o nosso público, para poder acompanhar, assistir, ler, enfim. E a gente se baseia no Caio Mecenas, que foi esse CEO. Caio Mecenas foi o cara que financiava os artistas ali para produzirem suas obras. Ele Então era a gente Lei vai fazer Rouanet da vídeo. Ele era o rei, era a Lei Rouanet da época. Ele era a Lei Rouanet da Paulo época. Gustavo, Aldir Blanc. Isso. Então é isso, vamos lá. Vamos lá. Primeira indicação, então. Primeira indicação vai ser dele. Patrão. Opa, eu vou indicar uma coisa muito simples. Vou indicar o retorno da nova temporada Retorno do Jedi. Retorno de Jedi, não. Esquece que o de nerd. Não, vou indicar que o Greg News voltou aí pra temporada. Pô, muito bom, muito bom. Temporada 2023, né? E agora eles estão numa situação em que é a primeira vez em que eles estão em um governo que eles apoiaram. Né? E aí
Mas ele já acho que já lançou 3 programas dessa temporada nova. Porque assim, se a gente parar pra pensar, eles começaram no governo Temer, né? Foi no governo Temer, isso aí. E tá muito boa essa temporada, mas eu tô indicando especificamente porque o programa eu não sei quando isso vai estar indo ao ar, mas eles lançaram recentemente um programa falando sobre a reforma do ensino médio. Que é o... E esse eu acho que eu não vi, não. Porque saiu o sexta agora na HBO. Não vi. Não é na mesma época que você tá vendo, mas a altura que você for ver já deve estar no YouTube, porque sai sexta-feira na HBO E Max. segunda eles colocam o programa na íntegra no YouTube. Pô, vai ter que entrar na HBO. E tá muito interessante, cara. Tá bem interessante. E é legal que serve quase como um complemento pro nosso. E ele cita até algumas coisas que a gente fala ali também no programa. Eles assistiram, exatamente. Porra, Greg. Safado. Sabia. Safado. Não, ele cita o Mundo Pet S.A.? Caralho, pior que cita. Filha da cita puta. o Brigadeiro. Brigadeiro caseiro. Só que aí ele ainda complementa lá, falando da brisadeiro e de umas outras porra lá. A gente falou foi sobre roteiro isso. pra ele. É isso. Não, porra, agora fodeu. A gente vai ficar pautando o Greg News a partir de agora. E você, Brian? Qual é a tua indicação? Eu vou indicar um livro do... Puta que pariu. Era uma indicação que eu pensei em casa, não agora, Que vai. livro? Do Caos. Que caos. Não é? Então vai, segue. Lembrei da minha Como é minha que ele indicação achou que original. eu ia indicar o livro que ele Porra, indicava? foi. Porque é sobre isso. Mas E não tem parece muito que livro, mas não vai. era não, hein? Não era, vai. Errou rude. Já até sei qual é o Máquina livro. do Caos. Engenheiros do Caos. É Máquina do Caos. Engenheiros. É máquina? É máquina. Tá, enfim. Pode ser do Havaí, Porque do tem... Caos. não, deixa pra lá. esquece. Tem os engenheiros, mas não é esse não. Porque esse é do Fischer. Juliano da Empoli. Tá falando Esse é do Fischer. Tá. Então, o livro que eu vou indicar é um livro de um cientista da computação americano, que é o Jaron Lanier. Ele é pioneiro em realidade virtual desde a década de 80, já fazia várias paradas nisso. E, bom, ele lança um livro, que é um livro, assim, bem acessível, acho que é da editora Intrínseca. No Brasil... Desculpa, eu tô com a Não, garganta tudo bem, meio- tudo bem. No Brasil ele saiu com o título 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. E é um livro bem interessante, a gente não Eu vai só fazer... preciso de um. Em geral, a gente não vai acabar fazendo o que ele tá sugerindo ali, né? Assim, Sim. a gente vai usar as redes sociais. Por e vários tal, motivos. mas não deixa de ser interessante o que ele tá falando, porque ele vai colocando justamente o que a gente tem visto. Que as redes sociais têm se tornado nos últimos anos. E não é um livro de agora, sei lá, 2, 3 anos atrás. Já tem bastante tempo. E ele já vai apontando como é que as redes sociais manipulam os usuários, fazem eles parecerem mais relevantes do que são de verdade. Como isso atrapalha mesmo a experiência emocional, psicológica até, assim, essa coisa de como a rede social afeta a gente também com sensação de autoestima baixa, etc, etc. Então é um livro que vai em vários pontos. Ele é bem fácil de ler, é um livro curto. E o Jaron Lanier é um cara que tem sido muito forte nesse movimento assim, contra as redes sociais do jeito como elas são hoje. Tem um outro livro dele que é um manifesto chamado Você Não É um Gadget, né? Você não é um utensílio da rede social, porque é isso que a gente virou, né? Então, ele é um cara que tem falado sobre isso. E é um livro muito tranquilo de ler. Pô, muito bom. 10 argumentos para deletar Muito agora bom. suas redes A sociais. gente Você virou tem? tipo aquelas pilhas da... Você tem da PDF, né? Isso. Safado. Eu já tive ele, mas eu acabei emprestando e não voltou, e eu também tô tudo Aluno bem. tem um problema sério em devolver, mas eu acabei. Eles Eu me não acostumei com isso. Eles não deviam saber disso, mas é isso. Eu me empresto acostumei. e depois Já dele. sabendo que não vai voltar. É. Eu também sou muito isso. Mas fala aí, patrão. Você falou. Não, só tava comentando que você falou da gente como sendo um gadget, né, um objeto ali a serviço de uma grande corporação, e a gente acabou, de certa forma metafórica, tornando realidade o que propunha Matrix lá no primeiro filme, onde As os seres pilhas, humanos eles eram pilhas para as máquinas. É o que a gente E a é, gente, né? de certa forma, virou isso nas redes sociais. E o livro tá falando um pouco sobre isso de outra forma, né? Em outros termos, mas é interessante porque a gente ainda olha para as redes sociais muito apaixonado pelo que elas podem fazer, total. né? E- Porque ela aproxima, porque, poxa, eu consigo ver o que a Kim tá fazendo na casa dela. E aí, O que talvez a o que gente... um casal no Azerbaijão está cozinhando, por exemplo. Cara, você. E assim, é muito Eu gosto legal, muito é desse claro. canal. É muito legal, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser um pouco cético Sim. em relação ao que a rede tá fazendo com a gente, né? Então essa é a minha indicação. Muito bom, muito bom. Vou fazer 2 indicações, porque eu lembrei do livro, eu tinha esquecido completamente. E pensei a indicação cinematográfica agora, né? Entre o final do programa e o começo, do momento Caio Mecenas, eu pensei. E eu pensei, vou indicar o documentário primeiro, que é o Dilema das Redes, que eu acho um puta documentário, assim, um documentário
que eu não vejo, eu tive um problema na época, porque falaram, não, o Dilema das Redes é um documentário que fala sobre as redes, fala sobre o algoritmo, fala sobre como funciona essa máquina, e tem vários ex-funcionários. E esses funcionários falando, porque eu me sinto mal hoje em dia, porque eu fico pensando. E na época houve uma comoção de que, olha como eles são bons. Não. Se tivesse que fazer tudo de novo, eles fariam. Entendeu? Tem essa de bonzinho. Mas é um documentário interessante. Fico muito triste por ter enriquecido trabalhando nessas empresas. Nesse pique aí, tá ligado? E aí hoje eu vejo já de uma outra forma, uma forma mais cética pra esse documentário, porque esse documentário é 2020, se eu não me engano. Mas é bom. É bom, tem algumas coisas interessantes ali. É um bom documentário. E o outro, cara, é um livro que eu li, pra ser sincero, eu li a metade dele só, não consegui terminar, que é A Máquina do Caos. Não é o Engenheiro do Caos, que é do italiano... Juliano da Empoli. Isso, que a primeira vez que eu vi a indicação desse livro foi do Marcelo Freixo no Flow, se eu não me engano. O Marcelo Freixo cita ele na época que foi no Flow. Mas A Máquina do Caos é de um jornalista, do Max Fish, do jornalista do New York Times, que eu adoro o subtítulo, porque ele explica basicamente o livro. Não é igual aquele do Foucault, mas o título é muito grande. Que é o subtítulo Como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo. E ele vai, a partir desses questionamentos, fazendo como mudou as nossas vidas, o nosso dia a dia. Excelente. Como mudou o nosso jeito de pensar e agir na vida hoje. Como as redes sociais tiveram isso. Eu acho fundamental a gente pensar isso. Que esse PL e esse programa foi feito justamente para a gente entender a importância das redes sociais e o quanto é necessário que a gente proteja isso. Porque ela muda nossas vidas. Ela muda o nosso jeito de pensar. As decisões que a gente vai tomar. Exatamente. Por exemplo, uma tia minha, ela ia comprar um óculos e aí ela viu na internet um outro óculos que uma pessoa falou, achei bonito, vou comprar esse. Querendo ou não, ela não teria contato com aquilo se não fosse. A rede social dita. Aí, por exemplo, o cozinhar lá igual os velhos do Azerbaijão. Do Azerbaijão. Não é. Tá ligado? Muda de alguma forma. Fico com vontade de experimentar aquilo porque eu vi aquele peixe lá batido na pedra, sei lá, coisa do tipo. É isso, vai mudar. Enche a gente de desejos, né? De coisas. Sim. Muda radicalmente. E aí eu lembro lá do Schopenhauer que fala que a vida é a representação dos desejos, né? A gente fica só nessa representação eufórica dos desejos. Isso não vai nos fazer bem, né? Redes sociais é só isso. Só desejo. Então é isso. Deixa eu colocar um pensamento talvez um pouco desanimador aqui pro final. Porra, vai me deixar triste. É porque assim, a gente tá falando agora, praticamente 20 anos depois da ascensão das redes sociais, sobre regulação, botar algum tipo de métrica, de controle ali. Imagina quanto tempo vai levar para começar a regular as inteligências artificiais que agora estão começando a fazer barulho, tipo ChatGPT. Porra, tu me deixou tristão, mano. E todas essas outras inteligências artificiais generativas. Mas parece que essas, assim, agora tentando ser otimista aqui no final, parece que essas já chegaram, sabe por quê? Já chegaram sofrendo com isso. É isso. Por quê? Não. Aí fica para um próximo programa. Então tá. Pra você aí que curtiu o programa, que tem gostado, ficou até aqui, cara, lembre-se que a gente não tá aqui pra finalizar nenhum debate, apesar de os três concordar com coisa e finalizar a nossa opinião. Acho que é importante tu finalizar também, porque isso é um tema muito delicado. Mas a nossa ideia não é essa. Queria agradecer ao Eric, parceiro nosso, que veio aqui abrir a casa da Utopia pra gente. Agradecer a Casa Utopia por fortalecer o estúdio. Pra você que quer nos seguir nas redes sociais, patrão. Canal do Clóvis Oficial, tá aparecendo aqui no seu televisor. A gente tem um Telegram também que a gente não sabe. Eles não responderam. Mas nessa altura, foda-se o Telegram também. Eu caguei pro Telegram. É isso. Então, muito obrigado por você. Compartilhe esse programa com algum amigo, com alguma amiga. É um programa que eu acho que é interessante pra gente proliferar esse debate e ir mais pra frente. Eu acho que é isso. Temos um programão. Muito obrigado a vocês. Valeu, Diogo, o diretor, que tá sempre ali nos ajudando. Tchau, tchau, galera. Valeu. Valeu. Obrigado. Abraço.